E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensinar vocês a criar uma janela modal do zero. Tá? Para quem não sabe, a janela modal são aquelas janelinhas que surgem, né, por cima do site por algum evento de mouse, como clique, over, ou por algum carregamento de página. Tá? Eu vou ensinar como que cria essa janelinha. Tá? Geralmente ela surge, o fundo da janelinha fica todo escuro, né? E você tem um destaque nessa janelinha. E eu vou ensinar vocês a criar isso, ok? Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar as imagens que eu vou precisar para essa janela modal. Eu vou precisar de duas imagens. Uma imagem vai ser o botão fechar, né? Quando ela surgir você vai precisar de um botão para fechar. E a outra imagem vai ser a imagem que vai fazer o plano de fundo escurecer. Tudo bem? Então vamos começar aqui criando uma elipse. Esse aqui vai ser o nosso botão. Vou colocar um tamanho de 22 por 22. Uma borda de 1 pixel. Vou pegar aqui um retângulo sem borda. (12 pixels), 2 pixels de largura e 12 de altura. Vou dar um zoom aqui, tá, para conseguir visualizar melhor. Vou colocar uma borda. Vou colocar 100% nos cantos arredondados, tá? Vou deixar mais escuro. E agora eu vou girar. Clica aqui nessa ferramenta Scale Tool e vamos girar. Ctrl C, Ctrl V e vamos girar no outro sentido. Olha só. Agora tem um X. Poderia colocar o X do texto, mas assim eu consigo trabalhar com ele melhor. Consigo deixar no tamanho certinho. Né? As fontes têm algumas variações que não fica exatamente do mesmo tamanho. Vou agrupar. Vou arrastar para dentro nossa elipse. Ok, já tem o botão fechar. Agora vou criar aqui um retângulo simples. Não precisa de borda, eu só vou utilizar o fundo. Vou colocar aqui uma cor, um cinza mais escuro. E agora eu vou tirar o fundo do meu documento. Deixar transparente. E agora eu vou dar uma transparência nesse retângulo. Então eu vou colocar aqui 65%. Na verdade eu preciso que fique mais escuro, mas que eu consiga visualizar o fundo, ok? Então beleza. O que eu vou fazer? Vou dar um zoom aqui para ficar maior. Eu vou exportar, tá? Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, que é o Export Area Tool, para poder exportar 1 pixel dessa imagem. Percebeu aqui embaixo que estou pegando apenas 1 pixel, porque eu vou utilizar essa imagem como plano de fundo, e essa imagem ela vai se repetir em todo o fundo da div que eu criar. Tá? Então eu já vou exportar essa imagem, vou exportar como PNG. Eu já havia criado, para facilitar, uma pasta modal. Dentro dessa pasta eu criei uma pasta imagens. Eu vou colocar aqui como fundo modal. Ok? E agora eu vou exportar o meu botão. Vou dar um zoom para ficar mais fácil. Vou exportar também como PNG. Vou colocar o nome de fechar modal. Salvei. Pronto. Não vou precisar mais do Fireworks aberto, tá? Vou fechar aqui agora.
Não quero salvar. Beleza. Aqui dentro da pasta modal, eu também já criei uma pasta CSS, que é onde eu vou colocar o estilo CSS da minha janela modal, e uma pastinha chamada JS, que é onde eu vou colocar o JS da minha janela modal, tá? E também já criei uma pasta HTML aqui, onde tem só a marcação simples, tá? Agora vamos editar esse arquivo HTML. Tá? Então eu tenho aqui a marcação simples, e aqui dentro que eu vou começar a criar as minhas divs, ok? Então vamos aqui no body. Primeira coisa que eu vou fazer é uma div class. E vou colocar o nome de janela modal. Ok? Dentro dessa div janela modal, eu vou criar uma div com o nome de modal título. Dentro da modal título, eu vou criar uma outra div class com o nome de fechar modal. E aqui, mais embaixo, eu vou criar uma outra div com o nome de conteúdo modal, tá? Então, vai ser aqui dentro que eu vou colocar o conteúdo da minha modal. Aqui vai ser a barra de título, e nessa barra de título eu vou ter o botão fechar, ok? Aqui, como eu vou colocar um texto para exemplificar, eu vou colocar uma tag P, mas eu posso colocar qualquer coisa dentro dessa janela modal, tá? Como eu vou colocar um texto, eu vou colocar um P de parágrafo, para a gente estilizar o texto que for colocado aqui dentro. Vamos salvar. E agora eu vou pegar esse texto que eu já havia separado. Vou colar aqui dentro. Pronto. Já tem a minha janela modal, tá? Já tem a minha div título. Dentro eu tenho uma div que vai ser o botão fechar. Aqui eu tenho uma div que é o conteúdo e a div P. Vou colocar aqui fora da div modal vou colocar o nome de fundo modal. Perfeito. E vai ser nessa div que eu vou aplicar aquele fundo para deixar o fundo do site escuro, para dar destaque só na janela modal. Agora vamos criar o CSS, tá? Eu vou abrir um novo documento aqui e já vou salvar aqui dentro da minha pastinha CSS que eu já havia criado. Vou salvar com o nome de style.css, tá? O que eu vou ter que fazer primeiro? Primeiro eu vou ter que resetar as minhas margens e o meu padding, tá? Então eu vou colocar o asterisco. Esse asterisco serve para indicar que eu quero que essa estilização aplique em todo o documento, tá? Em toda a minha página. Vou colocar aqui padding 2.0 e margem 2.0. Por que eu coloco isso? Porque alguns navegadores têm algum padrão de padding e de margem, tá? Então eu zero para que eu mesmo coloque o espaço, as margens e o padding que eu quero no meu, na minha div, tá ok? Beleza, já que eu zerei as margens e o padding da minha página HTML, o que eu vou fazer agora? Vou começar a estilizar aquelas divs que eu havia criado no documento HTML. Como eu criei uma classe, o ponto é que vai interpretar a classe que eu criei dentro do documento HTML. Então aqui dentro do CSS eu coloco ponto. Se eu estivesse utilizando o ID, eu colocaria o sustenido, tá? Ponto, vou colocar o nome da minha classe. A classe se chama janela modal. Tome cuidado quando vocês colocarem alguma letra maiúscula. Tem que ser tudo certinho. Da mesma forma que você criou lá, você tem que criar aqui também, tá? Janela modal. O que eu quero nessa minha janela modal? A primeira coisa que eu quero é deixar ela com um tamanho. Width
dois pontos. Eu quero que ela fique com um tamanho de 500 pixels, uma altura de 400 pixels, certo? Quero que fique com a borda de 1 pixel solid, e com esse cinza mais escuro, ok? Eu quero que fique com background também, 2 pontos, com essa cor, é um cinza bem clarinho, EA, 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 certo? Eu vou salvar. Agora eu vou voltar aqui no meu documento HTML e vou fazer a chamada daquele arquivo CSS que eu havia criado, que eu acabei de criar, né? Vou colocar aqui link, espaço rel, igual, style sheet, vou fazer o link do arquivo, que é href, igual, vou colocar, está dentro da minha pasta CSS, e o nome do arquivo é style.css, ok? E aqui eu vou indicar que tipo de mídia que eu vou aplicar esse CSS. Então eu coloco mídia igual. Se eu fosse aplicar apenas em uma tela, né, eu colocaria screen, tá? Se fosse o arquivo para impressão, eu colocaria print. Mas eu vou colocar aqui all, que é para aplicar em todos, ok? Salvei. Vamos ver como é que está ficando. Olha só. Já tenho aqui a minha div, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar estilizando, já que eu tenho aqui minha div com a borda, o fundo que eu coloquei, com o texto que eu coloquei, vamos continuar estilizando. Voltar aqui no CSS. Próxima div que eu criei. Temos aqui a janela, né, que eu já apliquei. Aqui eu tenho outra janela que é o título. Então o que eu vou fazer? Eu quero que meu título, que é o ponto modal título, quero que tenha a mesma largura da minha janela, que é de 500 pixels. Eu quero que tenha uma altura de 22 pixels. Agora, eu quero que o meu fechar modal, eu quero que tenha largura de 22 pixels, uma altura de 22 pixels, que vai ser o nosso botão fechar, ok? Eu vou colocar um background URL, né, que é para linkar a minha imagem. Está dentro de imagens, barra fechar modal, .png. Como eu estou dentro, né, como meu arquivo está dentro de uma pasta e minha imagem está dentro de outra pasta, eu vou ter que colocar isso daqui, ó, barra, que é para ele subir um nível, né, de pastas para conseguir encontrar o fechar modal, ok? Eu quero que seja float right. Por que float right? Eu quero que ele fique do meu lado direito da janela modal, ok? Vou salvar e vamos ver se deu tudo certo. Olha só, já está aparecendo. Então aqui está aparecendo o meu botão. Para ficar mais interessante, vamos mudar algumas coisas nessa janela, tá? Eu vou tirar esse background e essa borda. Acho que vai ficar mais interessante assim. Ok. E também eu vou reduzir um pouco o tamanho dessa janela modal. Eu vou colocar 400 por 300. Acho que vai ficar mais interessante dessa forma. Ok. E aqui também 400.
Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Vou voltar no meu CSS. Qual a próxima div que eu vou utilizar agora? Eu vou utilizar a div conteúdo. Tá? Então, como eu tenho uma classe lá chamada, vamos ver como é que tá, só para me lembrar, conteúdo modal. Então vamos voltar aqui, ponto, conteúdo modal. Quero que esse conteúdo modal tenha a mesma largura da minha janela, que é 400 de largura. E a altura eu vou colocar descontando a altura do título, que é 378 pixels. Ok? Agora, vou utilizar novamente conteúdo modal, espaço P, que é para me estilizar o meu texto. Quero que o meu texto tenha uma fonte Arial. Verdana Helvética. Quero que ele fique com esse grupo de fontes. Quero que fique com fonte size de 13 pixels. E eu quero que fique com padding de 10 pixels. Ele vai se afastar das bordas 10 pixels. Eu quero que fique também com alinhamento Justify. Vamos ver como é que ficou. Perfeito. Agora vamos colocar uma borda no conteúdo. Vamos colocar aqui um border, 2 pontos, sólido, 1 pixel. Vamos colocar uma cor. Acho que essa vai ficar legal. Vamos ver como ficou. Legal. Vou reduzir um pouco o tamanho para 278 para 200. Ficou melhor, tá? Vamos colocar aqui 276 e vamos aqui no título, vamos dar uma margem, 2 pontos bottom, que é para dar uma margem no rodapé daquela div, de 2 pixels. Beleza, tá melhor assim. Agora, vamos centralizar aquela div. Primeira coisa que eu tenho que fazer, primeiro eu vou ter que colocar um position, 2 pontos, absolute. Como eu quero que a minha janela modal apareça por cima do site, eu tenho que colocar essa posição para que ele fique flutuando por cima de todo o conteúdo do site, tá? Então, position absolute, né? Legal. E vou colocar o left de 50%, o top de 50%. Vamos ver como ficou. Olha só. Ele está 50% do topo e 50% do left. Só que o que está sendo levado em consideração é o início da div. Bem aqui, ó. Nessa região aqui, bem no cantinho. Então eu tenho que recuar um pouco essa div para que ele consiga ficar centralizado. Então o que eu vou fazer? Eu quero que meu margin top fique com... Eu vou ter que colocar a metade da altura e a metade da largura e a metade da altura, tá? Então aqui no top, vou colocar o left primeiro. Aqui no left, quero que fique menos 200 pixels.
E no top, eu quero que fique menos 100 pixels. Menos 200 pixels na largura e menos 100 pixels na altura. Salvei. Agora ficou centralizado. Só para a gente ter certeza, olha só. Se eu diminuir a minha janela, ele centraliza. Olha só que interessante. Vai permanecer sempre no centro. Beleza. Agora que minha janela já está no centro, eu vou voltar aqui. Vou começar a estilizar o fundo. Tá? Eu vou colocar aqui ponto fundo modal. Foi essa div que a gente criou aqui embaixo, que vai ser a div que vai fixar como plano de fundo. Eu quero que o meu plano de fundo tenha uma largura de 100%. Tá? Uma altura de 100%. Quero que fique com position absolute. Position ponto absolute. Tá? Agora aqui vem uma outra parte do que a gente tem que fazer. Tá? Deixa eu só salvar aqui. Tá? Vamos continuar. Eu quero que fique com background URL. E foi aquele background, tá? Aquela imagem de 1 pixel que a gente criou. Está dentro de imagens barra fundo modal.png. Lembrando que a gente tem que subir um nível aqui. E vamos ver como é que ficou. Legal, olha só. Plano de fundo já está aparecendo. Vou colocar aqui nessa janela, aqui no conteúdo, um background desses pontos, uma cor branca. Nada aconteceu. Só que agora perceba que a janela está do lado de baixo, né? Está atrás do meu fundo. Eu quero que ele venha para cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha janela e vou utilizar o Z-Index. Para que serve o Z-Index? Serve para que suba níveis, né? Ele suba um nível do que está acima dele. Então vou colocar aqui 1. Pronto, agora está acima. Beleza? Vamos continuar. Agora eu vou começar a trabalhar com o meu jQuery. Tá? Então eu vou voltar aqui. Eu vou pegar a minha biblioteca jQuery, tá? Que é uma biblioteca que ajuda a gente bastante na hora de criar alguns eventos de JavaScript. Então vou clicar aqui para fazer download. Vou pegar a versão 1.9.1, a versão compress, né? Que é para produção. Vou copiar todo esse script aqui. Vou colar aqui em um novo documento. Vou salvar dentro da minha pastinha JS. Vou salvar com o nome de jQuery, tracinho 1.9.1.js. Podemos fechar. Agora, eu vou criar um novo documento. Primeiro aqui eu vou linkar a minha biblioteca. Vou colocar aqui script barra script, né? E aqui dentro eu vou colocar um src. Vou colocar js barra jQuery tracinho 1.9.1.js. Então a minha biblioteca jQuery já está linkada, tá? Mais um novo documento e aqui eu vou começar a criar as rotinas, né, as funções que vão fazer com que essa janela funcione, tá? O que eu vou fazer primeiro? Vou colocar aqui document.ready, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu quero que, quando o meu documento estiver pronto, eu quero que ele me execute uma função. Function vou salvar, para ficar já mais fácil, vou salvar aqui dentro com o nome de modal.js. Tá? Function, abre e fecha parênteses,
abre e fecha chaves. Vou dar um espaço aqui e aqui está o meu bloco de funções, tá? O que eu vou fazer? Vou voltar aqui no HTML e vou criar uma div, tá? Vou criar uma div aqui em cima, acima de todas. Vou colocar aqui div class igual. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou criar um botãozinho simples para que seja aquele botão quando eu clicar a janela apareça, tá? Então aqui vai ser o seguinte: vou colocar só o nome de botão, algo bem simples. Eu vou colocar aqui abrir modal. Vou criar aqui um ponto botão, abre e fecha. Vou pegar esse mesmo texto que eu coloquei aqui, vou colocar aqui, vou apagar só o page, vou salvar, tá? Só para facilitar. Eu vou colocar nesse botão a propriedade cursor, 2 pontos, pointer. Para que serve isso? Para que ele mude o cursor de setinha para o cursor do dedinho, que é como se fosse o link, tá? Vamos colocar um background de vermelho. De 90000. Vamos colocar aqui um tamanho também. Tamanho de 80 pixels. Vou colocar 100 pixels. Uma altura de 20 pixels. E um padding de 5 pixels. Beleza, só para ficar mais fácil de visualizar. Vamos fechar isso daqui. 5. Nosso botão está aparecendo aqui, certo? Como que eu vou fazer para que ele se arrume nessa parte que está dando esse errinho, né? Já que está aparecendo por cima. Só vou colocar aqui um background, na verdade um color, de branco. Beleza. Tá? Então eu vou voltar aqui no meu fundo modal, vou colocar um left 2.0 e um top 2.0. Vamos ver. Beleza, agora está por cima, tá? Então eu zerei o topo e zerei o left, tá? Se por acaso você tiver qualquer problema de alguma div ficar por cima ou ficar por baixo, é só você colocar o z-index, tá? Se eu quisesse colocar aqui, ó, z-index, colocasse nível 5, por exemplo, olha só, ele ia ficar por cima, tá? Então vou voltar aqui, nesse caso não necessitou, ele já ficou por cima do botão, então beleza, tá? Vamos voltar aqui agora, já que nós temos o nosso botão criado. Agora aqui no meu JS, eu vou colocar algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ocultar o plano de fundo e ocultar a janela modal. Então o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, vou recuperar. Aqui dentro eu vou colocar ponto janela modal. Tá? Então, quando carregar a página, quando o meu documento estiver pronto, eu quero que minha janela modal, eu quero que ela tenha um ponto hide, que é para ocultar. Vamos ver como ficou. Ah, tá. Falta um outro detalhe. Falta chamar aqui no meu cabeçalho o arquivo modal.js que eu estou criando. Vou colocar aqui modal.js, ok? Salvei, ocultou, tá? Então ela não aparece mais. E outra coisa que eu vou ter que fazer é colocar aqui, posso colocar aqui dentro mesmo, colocar uma vírgula. Eu quero que também o meu ponto fundo modal tenha o mesmo efeito. Pronto, sumiu, tá? Então, já que eles estão ocultos, eu quero que quando eu clicar no mouse apareça, tá? Então, vou voltar aqui embaixo e vai ser o seguinte, eu vou recuperar o botão ponto. Lembrando que o ponto significa que é uma classe. Se fosse um ID, eu colocaria
o sustenido, ok? Como é uma classe, vamos colocar um ponto. Recuperei o botão, né, a classe botão. Quando eu clicar nesse botão, eu quero que execute uma função. Function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. O que eu quero que aconteça? Quando eu clicar nesse botão, vou recuperar aqui novamente, né? Eu quero que ponto janela modal e fundo modal, faltou o pontinho, fundo modal, ponto show. Certo? Quando eu clicar no botão, eles vão dar um show, ou seja, eles vão ser exibidos. Vamos salvar. Vamos testar. Olha só. Cliquei, apareceu. Certo? De novo, cliquei, apareceu. Eu poderia também colocar um outro tipo de evento, tipo o evento fade in. Olha só. Aparece de uma forma diferente. Ok? Agora, vamos colocar o efeito de fechar no botão. Tá? Então, eu vou recuperar agora uma outra classe, né? Que agora vai ser o ponto fechar modal, ponto click. Quando eu clicar no botão fechar modal, eu quero que execute uma outra função. Function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Para que fique mais explicado, olha só, da forma que eu estou escrevendo aqui, ó, é a forma que eu faço para declarar uma função, tá? Então eu coloco a palavra reservada function, eu coloco o parênteses, e em alguns momentos eu posso utilizar para colocar algum parâmetro aqui dentro, tá? Eu fechei aqui a minha função, e esse fechamento aqui é o do parênteses que eu abri, tá? Finalizo com ponto e vírgula. Então, beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu quero que, ao clicar no fechar modal, ele vai executar outra ação. Recuperei aqui, eu quero aplicar essas mesmas classes aqui. Então, vou colocar aqui. O que eu quero que ela faça? Eu quero que ela seja ponto hide. Eu quero ocultar novamente, tá? Cliquei aqui, tá? Salvei. Vamos ver como que ficou. F5 para atualizar. Cliquei, apareceu. Cliquei de volta, sumiu. Só para ficar mais interessante, vamos voltar aqui no botão fechar modal. Vamos colocar um cursor. 2 pontos, pointer. Para quê? Quando eu clicar aqui, ó, ele aparecer o dedinho aqui de link. Olha só. Aqui também eu posso colocar o seguinte. Vocês podem colocar aqui também fade out. Olha só. Cliquei, apareceu. Cliquei de volta, sumiu. Olha só que interessante. Tá? Vamos fazer uma outra coisa aqui só para que não fique dúvidas, tá? Eu vou pegar o meu body. Vou simular um erro aqui. Vou colocar aqui um tamanho de 1500, 1600 pixels. Um exemplo, tá? Para que eu fiz isso? Para que ele gerasse uma barra de rolagem aqui para me mostrar uma coisa para vocês, tá? Cliquei, abriu. Olha só. Eu estou girando a minha barra de rolagem. O que aconteceu? Olha só, o meu fundo sumiu. Como é que eu faço para resolver esse problema? Eu volto aqui na minha janela, tá? Onde tem o meu fundo modal. E vou trocar aqui o Absolute por Fixed. Salvei. F5. E vou abrir a janela modal. E quando eu rolar a barra de rolagem, meu fundo vai permanecer em todo
o fundo da página, ok? E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.